Olá pessoal, meu nome é Vitor Seide e hoje a gente vai falar sobre como o PS Integra disponibiliza ferramentas prontas para vocês conseguirem liberar manipulação de dados do RP para plataformas externas de vocês. A manipulação que a gente se refere seria uma inclusão, alteração, exclusão de registros do Proteus por chamadas externas. Quais são as maiores aplicações disso no dia a dia, pessoal? Plataformas externas como CRM, plataformas e-commerce, B2B, aonde vai haver um início de dados, uma criação de um registro como um cliente, um pedido de venda, uma solicitação, e esse registro tem que ser integrado para dentro do Proteus. Então o PS Integra já disponibiliza endpoints prontos que vocês não precisam configurar, não precisam desenvolver, para liberar esse acesso para uma plataforma externa, conseguir utilizar e incluir registros dentro do sistema. Lembrando que isso tudo com camada de segurança, onde vocês liberam o login e senha, credencial para a plataforma externa, bloqueiam quando for necessário e conseguem ter esse controle de comunicação log de o que está sendo enviado. Como é que eu vou saber quem que está alterando tal cliente? Dentro do próprio PS Integra vai ter a chamada as chamadas de integrações de uma plataforma externa com os logs do que ela enviou, que cliente que ela foi alterado, então ele mantém toda essa visualização. A gente vai utilizar aqui nesse vídeo os cadastros mais utilizados em integrações para o Proteus, clientes, pedidos e produtos. Basicamente, a inclusão, alteração e exclusão desses três registros aí são bem recorrentes com plataformas, porém o PS Integra disponibiliza para vocês todos esses endpoints e objetos aqui do Proteus já prontos para vocês utilizarem, tá bom? A gente vai começar com o cadastro de cliente, tentar não estender muito o vídeo, onde a gente tem todos os métodos para o cadastro de cliente. Consulta de todos, consulta único, inclusão, put e delete de registros do cadastro de cliente. Pedido de venda e produtos também possui todos esses métodos que a gente vai demonstrar aqui rapidamente, tá bom, pessoal? A gente tem aqui, obviamente, o consulta todos seria o quê? Uma consulta dentro do endpoint de cadastro de cliente, onde o cara pode consultar os dados do cliente. Aqui eu estou passando um limite apenas de 10 registros, ele tem controle de paginação e etc. Ele me retorna aqui um cabeçalho, dizendo quantos registros, qual que é a minha página atual, qual que é o total de páginas, e um objeto com as informações do cadastro de cliente que eu configurei para retornar. Essas consultas, caso você tenha mais curiosidade, essa consulta específica, como que tu pode definir que campos deve retornar, como tu pode definir que filtros tu quer utilizar, eu não quero que o cara consiga visualizar os cadastros pessoa física, só jurídica, a gente tem um outro vídeo no canal que fala só sobre consultas dos dados, que é bem interessante, te demonstra que coisas vocês podem fazer. Então a consulta de todos, eu consigo também consultar um registro único, utilizando o GET na mesma integração e passando um ID específico de um cliente. Esse ID é uma codificação da chave única, né, do registro no Proteus, que geralmente no cliente é a um filial, a um código e a um lote. Então aqui ele me retorna a mesma estrutura, porém filtrando apenas um cliente específico que eu alterei. A alteração é a mesma coisa. Eu tenho um método put para o mesmo endpoint, porém passando aqui um ID, o ID do cliente que eu quero alterar, e dentro do ID e dentro do body eu passo que campos eu quero alterar e qual que é o conteúdo que eu quero definir dentro disso. Como que eu sei que campos, Vitor? Cara, eu quero alterar todos os campos. Não tem problema. O PS Integra, tu não precisa configurar que campos. O campo existindo na tabela, seja um campo válido e o cara mandando um conteúdo ok, ele só precisa adicionar na requisição dele. O PS Integra valida se o campo existe, faz as tratativas e manda para o exec out. Então, assim, a gente sabe que a gente implementa um endpoint que um CRM tem que mandar um cliente, mas daqui a 2 meses a área comercial define que tem um novo campo que é obrigatório. Tu não vai precisar mexer em nada no PS Integra, tu não precisa tratar nada. Tu pega esse campo, manda para o teu CRM, para a tua plataforma e fala assim, tipo, pessoal, eu preciso que vocês mandem esse campo aqui também. Eles botam no bar e começam a enviar para o PS Integra trata e executa isso. O PS Integra utiliza, obviamente, exec auto, tá? Então, assim, ele vai passar por gatilhos de campos, validações, pontos de entrada, então todo esse controle, toda essa segurança nas melhores práticas. Nesse caso aqui, então, a gente vamos mudar o nome reduzido desse cliente de 2 para 3. Ao enviar a alteração do cliente, eu estou indicando qual que é o meu ID que eu estou alterando o cliente e estou mandando que campos eu quero alterar. Tu pode ver que eu não tive que mandar todos os campos, eu mandei só os campos que eu estou querendo alterar. Ele me retorna aqui que teve sucesso e já me retorna aqui o nome reduzido com o 3 aqui. Se eu colocar o 4 e mandar disparar, ele também vai alterar para 4.
e vai me retornar aqui. Se eu vier aqui e consultar novamente aquele registro, obviamente aqui no... deixa eu pegar esse cara aqui, no NReduza aqui, consulta único, ele vai me demonstrar aqui cliente teste 4. Então, tudo que eu alterar já está feito dentro do Proteus. Como que funcionaria se eu tivesse mandado algo errado? A gente vai pegar esses dados, vai mandar para o Ezequiel e a gente coleta os erros que forem implementados. Por exemplo, no A1 pessoa, se eu tentar enviar aqui, vou tentar colocar o conteúdo 9. Ele vai me retornar o pessoa jurídica, ou seja, quem conhece já tecnicamente o Proteus sabe que esse é um retorno padrão dizendo que o conteúdo passado no pessoa física, no pessoa, não condiz com o correto. Já me indica aqui que o A1 pessoa está errado, não pode ser o conteúdo 9, mas se eu passar um conteúdo verdadeiro, o conteúdo correto, ele vai conseguir alterar o cliente e mandar para frente. Bom, a lógica da alteração é bem similar para a inclusão. Então, a inclusão, você tem o endpoint PS Integra Cliente, onde você não envia mais um ID, porque você está incluindo um cadastro novo, você não está alterando. E dentro do body você vai passar toda a estrutura aqui de um cadastro novo. E, obviamente, vai precisar de todos os campos obrigatórios, com conteúdos corretos e etc. Ao enviar isso aqui, ele também vai incluir o cadastro do cliente na tua tabela. E ele vai te retornar os dados que foram incluídos. Então, eu tive um sucesso e o objeto incluído foi esse código e essa loja de cliente. Incluiu o sucesso, quero consultar ele, pode pegar esse ID, fazer a consulta e dar andamento. Daí tu manipula esse ID, tu consegue salvar ele, na próxima alteração tu manda para esse ID alguma alteração de dados e ele vai estar todo pronto. Então, assim, você não precisa criar nada no Proteus. Literalmente os endpoints já estão prontos, já tem as validações, já tem todas as configurações. Existem manipulações de cadastro de cliente para o controle de código e loja, se eu quero a loja sequencial, se eu quero sempre um código de cliente novo. Então tudo isso já está pronto. E essas funcionalidades de inclusão, alteração, exclusão e consultas se repetem em todos os objetos. Mesma coisa com o pedido de venda e com o cadastro de produto. Você pode incluir, alterar a exclusão. Inclusão, você manda um body completo com todos os campos obrigatórios. Se quiser mandar outro, não só os campos obrigatórios, se quiser mandar outros campos que não são obrigatórios, preencher, tu que decide o que tu vai receber daquilo ali. O PS Integra vai mandar para as funções padrões do Proteus e vai recolher o retorno para te repassar também o que foi feito, se teve alguma validação, se teve algum erro, se foi incluído com sucesso, etc. A alteração em consulta, tu passa o ID específico do registro e tu consegue também fazer essas manipulações no dia a dia. E pessoal, tudo isso gravando log, tá? Se tu entrar na plataforma do PS Integra, vai ter as requisições recebidas de fora, qual foi o serviço, por exemplo, eu tenho 2 CRMs, eu quero saber quem que alterou. O PS Integra vai te falar isso, falar, essa requisição eu recebi do usuário tal, que é de tal serviço do CRM1, essa requisição eu recebi tal do serviço CRM02. Então tu tem as logs com o body que eles enviaram, qual foi o retorno que o Proteus deu para eles. Então todas essas questões são controladas ali internamente. E, obviamente, o retorno bem claro, né? Qual foi o erro, o que está faltando e algumas validações. Além de que você, nessas manipulações de inclusão, alteração e exclusão, você pode usar pontos de entradas do PS Integra. Então, tu pode incluir um ponto de entrada no envio de um cadastro de cliente novo para preencher algum campo ou validar alguma coisa e impedir que ele inclua. Então, assim, tu ainda pode criar algumas customizações. Isso a gente tem outro vídeo aí explicando bem sobre os pontos de entradas que podem ser utilizados no PS Integra. Então, essas são as manipulações que tu consegue fazer dos principais objetos do RP Proteus e, além disso, a gente ainda disponibiliza uma forma de você criar um endpoint de manipulação, que seria a inclusão, alteração e deleção de tabelas customizadas de vocês. Ou seja, Vitor, eu criei uma tabela customizada Z01, onde eu faço o cadastro de endereços lá dentro. E eu queria disponibilizar um endpoint para o cara fazer isso. Tem como. Você pode criar um endpoint que vai ser a porta de entrada para aquilo ali, com post, put, delete, e tu pode chamar uma função tua dizendo que tu vai receber esse body e vai fazer uma inclusão nessa tua tabela, vai fazer uma manipulação na tabela. Então, ainda assim, tu consegue criar pelo PS Integra a porta de entrada, onde tu vai, obviamente, precisar configurar o teu fonte, que vai tomar as ações que você quiser, mas a porta de entrada vai ser pelo PS Integra, mantendo monitoramento, logs e etc. Tá? E isso também a gente vai ter um vídeo à parte só para essas manipulações em tabelas de customizações de vocês, tá? Que é algo bem interessante.
De manipulação é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Até o próximo vídeo.